Olá, meus amigos, eu sou José Basílio Chamisso e tenho uma gratidão por estarmos aqui hoje para falarmos de um tema proposto para nós, reencarnação em família, que é de vital importância para entendermos a nossa vida, a nossa caminhada e a nossa jornada evolutiva. Assim, antes de iniciarmos, vamos pedir a prece aos nossos irmãos do plano maior para que nos intuem de uma forma vibracional, para que a gente possa atender todos vocês. Vamos iniciar então. Queridos irmãos, na qualidade de servidores de Jesus, estamos aqui nessa data para que nós possamos, através da alegria e da intuição que sempre é presente conosco, através dos irmãos, nos fortalecendo para que nós possamos levar da melhor forma possível todas as orientações e ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Que a equipe maior de Jesus, através dos seus servidores, nos façam atender às necessidades daqueles irmãos que estão em contato conosco e estarão sendo agraciados pela alegria de poder refletir, entender e aprender cada vez mais sobre aquilo que é de fundamental importância, que é a criação nossa, através da dádiva de Deus do nosso nascimento. Que assim seja. Desta forma, podemos falar que no nosso Evangelho nós temos muito bem explícito em diversas partes, relatada no capítulo 14, Meu reino, honrai vosso pai e vossa mãe, e no capítulo 4, Meu reino não é deste mundo, onde aborda com muita frequência todo esse tema que estaremos abordando. E por que não, na Boa Nova, trazida no capítulo 14, onde Nicodemos questiona Jesus sobre a nossa vida futura. E começamos assim falando pelo questionamento que é trazido pelo Senhor das Leis. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Estava com ele André e Tiago. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos, se-lhe respeitoso, dirigiu: Mestre, bem como sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu: Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: Em verdade reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos, perturbado. És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Inquiriu Jesus como um surpreendido. É natural que cada um somente testifique aquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceita os nossos testemunhos. Jesus, no entanto, e aqueles 2 discípulos continuavam presos à conversação particular que havia entabulado. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante os seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos
a se retirar fundamente surpreendido. Por que tamanha admiração em face dessas verdades? Perguntou-lhes Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo, nos dando a entender que o espírito sempre será o mesmo nas reencarnações. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário, na troca do corpo físico. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. E aí, Jesus avança mais um pouco nas suas orientações e nos traz que André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou: Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesmo o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira, fazendo alusão daquilo que nós cometemos em outras vidas, em outras etapas. Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica, da riqueza, vestirão depois as dos fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. E aqui tem o esclarecimento de Jesus. Pelos atos que nós praticamos, por tudo aquilo que nós vivemos dentro de nossa vida e nossas encarnações, nós sempre vamos responder por isso. Faz parte da evolução. Espíritos realmente nobres e enobrecidos que vêm com muitas vezes defeitos físicos, falta de membros no corpo físico, e eles são grandiosamente amparados por espíritos mais elevados, na condição de que vieram se superar, com certeza por outras etapas que não foram adequadamente trabalhados e também cometeram seus erros e seus equívocos. Então, eles fazem a escolha, é nobre, é grandioso para eles, e principalmente para aqueles que o acolhem como pais. São pais especiais que realmente se dedicam para fazer com que esse irmão se supere e tenha a melhor condição possível evolutiva. E eles praticamente muitas vezes se tornam exemplos para a humanidade, pela sua condição, sua força de vontade e aquilo que eles estão a se superar sempre. É uma bênção, é uma dádiva divina. Então, na família, já começa por aí os compromissos daqueles que estão juntos, pais, filhos, e que vão conviver nas suas etapas terrenas. Podemos dizer que nós, de acordo com os missionários da luz, trazido pelas orientações do Espírito de André Luiz, ele nos dá com muito detalhe o processo reencarnatório nesse livro. E ali ele vem nos relatar de todas as formas, pelo exemplo da vivência de Sigismundo, onde ele passa o antes e o depois e o porquê de cada etapa que esse espírito vem cumprir os seus compromissos. Mas ligando à formação, eu peço que todos vocês possam refletir se têm esse entendimento, ou que a partir de agora possam refletir e entender de uma forma diferenciada o fato de estarmos aqui e não apenas partindo do nascimento, de quando vem ao mundo,
até hoje, mas a nossa existência ela já é anteriormente programada muito antes desse processo. André Luiz nos traz que nós fazemos o nosso planejamento, nós escolhemos nossa forma física, nossos olhos, nossa cor do cabelo, nossa formação física, se somos alto ou baixo, tudo faz parte de uma programação. Temos as escolhas pela afinidade, por necessidade, por amparo ou por luz, de escolher nossos pais, nossos irmãos. E durante o início de uma fecundação, a mão divina de Deus já está presente diante deste fato. Já tenha por oportunidade de observar cientistas, onde existe a fecundação, o óvulo e os espermatozoides, automaticamente aqueles que vão ser fecundados, antes de ela se acontecer, eles já têm um brilho diferente. Eles já estão preparados para que assim faça. É uma dádiva divina até neste instante, neste momento. Após ocorrer a fecundação, os 20 primeiros dias de um espírito, que na verdade todos nós somos espíritos desde criança, desde bebê, nós já somos encarados como espíritos e temos conhecimento, temos dádiva, temos muito já presente em nós, em nossas características. Mas como estamos renascendo um novo recomeço, é um entusiasmo grande, muitas vezes do espírito, outras vezes são dificuldades, porque, na verdade, pode ser que em etapas anteriores houve fatos adversos onde eles foram abortados e eles vão rumar com um pouco de insegurança para que isso não aconteça de novo. Então, cada um tem um processo, cada um tem um momento, mas são todos preparados para chegar nesse ponto. Os 20 primeiros dias, eles vão ser encaminhados para uma câmara reencarnatória. A partir desse momento que ali eles estão protegidos, e imantados de qualquer outra interferência, plenamente, inclusive do plano espiritual. Porque, às vezes, tem irmãos que não querem que ele renasça, queriam estar vindo primeiro do que ele. Pode ter inimigos do passado que esteja em perseguição e ainda pode estar assediado. Então, existe uma câmara reencarnatória onde eles vão estar ali totalmente amparados, até que após os 20 dias começa o batimento cardíaco. Ali começa realmente a formar o corpo, a massa corpórea, e aí ele definitivamente instalado dentro do ventre da mãe, com toda a proteção divina, ele vai se desenvolver para a sua gestação e para o seu nascimento. Tem uma área de envolvimento total, de amparo, de luz, de crescimento, com todo o acolhimento da sua mãe, mas é praticamente lançado no mundo, onde ele deixa de ter toda aquela proteção e vem a ser nascido de acordo com o lançamento de uma forma sem a proteção divina, sem nada, pelo fato que ele é jogado num mundo diferente daquele que ele é amparado. Mas todos nós vivemos esse processo, todos nós somos responsáveis pelo nosso desencadeamento do nosso currículo de vida, de crescimento e de escolhas. Não só nesse momento, mas diante de tudo aquilo que vamos passar e vai ser necessário para mais uma etapa de gratidão pelo nascimento e pela vida que nós vamos ter. Assim, todas as intercorrências fazem parte do processo, pessoas, ambientação, e esses espíritos eles já ficam, mesmo antes de acontecer o processo, da fecundação, do nascimento, eles já estão 1, 2 anos perante a família junto aos pais, sentindo a vibração, sentindo a ambientação do local onde eles estão escolhendo, para que assim eles tenham a melhor capacidade possível de estar sendo auxiliados e absorvidos e amparados por aqueles que ali vão estar com eles. Muitos pais lutam muito pelo nascimento de filhos, uns têm dificuldades, outros não, mas a providência divina sempre auxilia naquilo que é necessário. Às vezes a ansiedade atrapalha muito mais do que a gente imagina, e a natureza ela se cuida disso.
Então temos que ter muito cuidado quando falamos, ou como falamos, eu não quero ter filho, eu não quero isso, aquilo. Todos eles ali presentes, eles vivenciam isso e sentem. Então, pelas oportunidades, a gente já dialogou com vários irmãozinhos antes de nascer com alegria. Tio, eu estou vindo, estou feliz, estou contente, estarei em breve com vocês. Fala para eles que eu vou amá-los muito. E eles mandam um recado, realmente é divino. E depois a gente acaba acolhendo eles, tendo eles no nosso colo. Então, tudo isso é permitido pela lei divina e a gente que tem essa oportunidade se emociona muito, muito, muito com isso. Mas, enfim, diante do nosso Evangelho, com relação ao nosso tema apresentado, nós podemos falar que o próprio capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar vosso pai e vossa mãe, já é uma premissa da lei geral da caridade e de amor ao próximo, sendo os primeiros a serem respeitados e amados os nossos pais, né? São aqueles que estão nos dando a oportunidade, os pilares que sustentam-nos naquela família. E como constituímos as nossas famílias? Nós temos duas vertentes para que assim possamos estar constituindo: o parentesco corporal, que são os pais fisicamente, e o parentesco espiritual, que são os irmãos que também nos auxiliarão mesmo do plano espiritual e de famílias espirituais que têm afinidade conosco. Pois os laços de sangue, eles não estabelecem necessariamente apenas os laços entre nós, mas também temos os laços entre os espíritos. O corpo, ele procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai que criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer o inventório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores para lhes servir de provas, pelas dificuldades, por desentendimentos de outros relacionamentos. Então eles são colocados ali para reajustes. E aí a gente tem dificuldade, às vezes, de conviver com ou pai, ou mãe, ou irmãos, porque é a necessidade tanto deles como do filho de se superarem e estarem juntos. E Deus assim o faz para que ambos cresçam e ambos se superem. Então, os verdadeiros laços de família não são os laços que apenas unem antes e durante e após a sua encarnação, de onde segue que os dois filhos nascidos de pais diferentes, eles podem ser mais irmãos pelo espírito do que o fossem pelo sangue, enquanto que dois consanguíneos podem se repelir. Então, por isso que nós temos muita afinidade, às vezes, com outras pessoas. Eu tenho uma amizade tão grande com outra pessoa que ele parece um irmão. Porque, na verdade, espiritualmente, vocês podem ser irmãos, realmente. Faz parte de uma programação de estarem juntos. Faz parte de estarem se encontrando novamente nessa etapa. E um vai estar colaborando e ajudando ao outro, por mais que não sejam consanguinamente do mesmo pai, né? Assim, podemos dizer que há duas espécies de famílias, as pelos laços espirituais e as pelos laços corporais. As primeiras são duráveis e perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações de almas, ou seja, reencarnações. E as segundas são frágeis como a matéria e se extinguem. Foi isso que Jesus quis dizer quando perguntaram: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque, segundo a história, Jesus teve mais irmãos. Porém, pela história, que assim foi-se contada em alguns autores, Maria foi a segunda esposa de José, e ele teve um primeiro casamento
onde ele teve outros filhos que eram irmãos de Jesus. Mas Jesus sempre falou dos irmãos e mãe para toda a humanidade, para todos aqueles que ele considera como filhos e irmãos, como sempre o fez. Nós recebemos as instruções também dos Espíritos, no caso do capítulo, mais precisamente ainda falando das ingratidão dos filhos e os laços da família, que são as revoltas que sempre os corações mais honestos, mais as dos filhos com relação aos pais têm um caráter mais odioso. E o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, ele carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço. Desta forma, alguns partiram e carregam consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos e aprendem que para chegar a Deus é através da caridade. Como já foram, não tem como voltar atrás, aí já é tarde. Se revoltam com a ideia de perdoar e mais ainda de se abdicarem de si mesmos e de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a honra, a fortuna, a família, e pede a Deus que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Por aí se explicam as repulsas instintivas com a revolta de crianças com os pais. E para explicar, temos que compreendê-la e voltar nossos olhos sobre o passado. Compreender hoje o grande papel da humanidade, que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma a Deus. Essa é uma missão que nos foi confiada. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Então vós mesmo, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitarei uma nova encarnação para vós e para ele. Então não rejeitei uma criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra. São causa das imperfeições dos corações humanos. Desde o berço as crianças manifestam os seus instintos, que podem ser bons ou maus, que traz de sua existência anterior. Como o bom jardineiro que arranca aos maus brotos à medida que os vê despontar sobre as árvores, assim fazemos com nossos filhos, nos empenhando em podar os vícios, o orgulho, o egoísmo, direcionando a eles o bem. Se deixar despontar esses sentimentos, certamente teremos a ingratidão, e trabalhando esses sentimentos melhor será para as próximas existências, cultivando o amor incondicional, o acalento e o amparo. Vamos semear hoje os frutos que receberemos amanhã. Deus não faz as provas acima das forças daquele que pede. Não permite senão aquelas que pode ser cumprida, senão se triunfa, não é? Pois a possibilidade que falta, mas a vontade, porque muitos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, nós vivemos para o aperfeiçoamento do Espírito, e Deus está sempre com os seus braços paternais a nos receber. E assim, quando saímos do turbilhão do mundo terrestre e entrardes no mundo dos espíritos novamente, nele sereis aclamados como soldado que sai vitorioso do meio de um combate.
De todas as provas, as que mais são penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe aos pesos dos desgostos domésticos. Para trabalharmos em causas próprias, nós temos que reconhecer de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento depende só de si e de seus próprios esforços. Abreviar o sofrimento, abreviar destruindo-se a si própria as causas do mal, muitas vezes tirando a vida, são realmente falhas onde se rompe processos. Mas para isso é preciso não deteriorar sobre a terra e não ver senão a única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar. Assim, os laços de família aparecem sobre sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria, reunindo membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam e se depurando em lugar de se romperem pela reencarnação. Aí está toda a dádiva da vida, do nascimento, do nascer, crescer, viver, morrer, renascer e assim fazermos o nosso processo evolutivo. Os espíritos que a semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem e formam as famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, eles se procuram para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas como devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que os espíritos menos avançados, que eles venham a se encarnar entre eles para ir aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova e aí está a tarefa. No mundo dos espíritos, a família, ela se felicitará de haver salvo do naufrágio os que a seu turno poderão salvá-la de outros. Assim nos traz no nosso Evangelho, no capítulo 14, Santo Agostinho, falando sobre a ingratidão dos filhos. E para muitos a palavra é ressurreição, como assim é conhecido em outras doutrinas religiosas, o retorno à vida do corpo que morreu. Para o Espiritismo, chamamos reencarnação. É o retorno da alma ou espírito à vida do corpo que morreu, mas em outro corpo que morreu apenas, o que a ciência demonstra ser materialmente ainda impossível. A sabedoria de Deus é tamanha, é tão grande, que a gente, de uma forma simples, a gente tem o nosso corpo formado de 75% de água. Da mesma forma que o nosso corpo, o planeta Terra também, ele é formado por 75% de água e 25% de matéria, que é a Terra. Tão qual o corpo humano. É uma correlação muito interessante. Há os 4 elementos na natureza que são nossos combustíveis da nossa vida, sem dúvida. A água, que nós não conseguimos viver sem ela, o ar, o fogo, ou assim dizer, o sol e a terra,
com os alimentos que nos sustentam. Tudo isso nos alimentando o corpo físico, para que nós tenhamos a oportunidade de trabalhar a essência da alma, que é o espírito. O espírito, nós trabalhamos assim, nós temos com ele os sentimentos através do amor, da fé e da caridade. Então, com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e o espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho, eles retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Eles são ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam. Sairão um dia desse lamaçal, em que estão todos mergulhados, e com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Assim, a vida nos dá a oportunidade de realmente vivenciarmos essa experiência que é intrínseca de todos nós, faz parte do nosso progresso evolutivo, não tem como ser diferente. E a sabedoria de Jesus, quando já com Nicodemos, já nos faz essa revelação e falou que o Consolador prometido traria, com o passar do tempo, as orientações necessárias para que nós, assim, tivéssemos entendimento, porque naquela época as pessoas não tinham entendimento, muito menos para fazer as perguntas, quanto mais para saber como se daria e como entenderia toda essa colocação do Cristo. Mas com o passar dos anos, nós estamos vivendo essa oportunidade. Nós chegamos no ano de 1860, quando vem as obras kardecianas, nos esclarecer e trazer todas as nossas orientações e a vivência com a espiritualidade, com a oportunidade das casas que foram se constituindo pelo lado dos atendimentos nas casas espíritas, nos formulou a oportunidade do diálogo, do entendimento, do esclarecimento. E é tão importante nós sabermos que muitas vezes, ao nosso lado, nós temos muitos irmãos para reencarnarem, muitos irmãos presentes, às vezes numa ansiedade, num desespero total, porque são a oportunidade que ele sempre procurou. Porque muitas vezes, quando desencarnamos, nós voltamos novamente a uma escola, a uma colônia, onde receberemos esclarecimentos como foi a nossa jornada, teremos aprendizado, teremos equipes preparadas para nos auxiliar, nos informar de quais foram os nossos erros, quais foram as nossas falhas, quais são aqueles que nós deixamos de contribuir com a sua evolução. E isso faz com que retomamos o conhecimento, replanejamos, reorganizamos novamente novas reencarnações e muitas vezes nas famílias que são aquelas que já estamos vindo há muito tempo juntos, por muitas etapas, espíritos como nós falamos, afins, espíritos envolvidos de muita luz. Então, que o progresso divino de nosso sentimento e nosso coração esteja sempre consciente, sabendo que nós estamos na hora certa, no momento certo, nós tendo a oportunidade divina e maravilhosa de ter nossos pais, se assim o temos, porque tem muitos que acabam não tendo os pais presentes, mas porque, assim como pais, também têm dificuldade e não temos como cobrar, muitas vezes, daqueles que estão ao nosso lado, carinho, amor e sentimento, porque talvez eles também não assim o tiveram dos seus pais. É uma linha de duas mãos, onde muitas vezes um filho tem uma evolução muito maior que o pai, e ele tem a compreensão para isso. Então, nós temos que saber sempre respeitar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nos deram oportunidade, por mais que não foram presente, foi o caminho que Deus, Jesus, nos ofertou para que assim eles estivessem aqui. Nesse sentido,
reencarnação e família são unidos pelo laço eterno, divino do nosso mundo, do nosso planeta, esclarecidos por Jesus e trazidos por Deus Pai para a nossa evolução e o nosso progresso. Estejam sempre presentes com o amor maior divino de Deus e Jesus, e agradeço a oportunidade de aqui estar com todos. Que Jesus os abençoe. Muito obrigado.